Opa, estamos aí juntos, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? A live Respira, não pira, né? É um trabalho da nossa área de jovens da igreja, o Ministério de Jovens da Igreja, e eu tenho a oportunidade, né, de estar aqui. O nosso entrevistado dessa noite cita em um dos seus vídeos, no YouTube tem vários vídeos dele. Em um dos vídeos dele, ele fala sobre o ideograma chinês para crise, e tem dois significados, né? Um é perigo e oportunidade. Na mesma palavra, você pode ter dois sentidos. Qual que você escolhe? Olha, eu escolhi oportunidade, e eu tenho a oportunidade dada pelo Ministério de Jovens, pela equipe de jovens aí, né, de entrevistar o Abner Morilha. Seja bem-vindo, Abner. Eu acho que ele já está chegando aqui, né? E a gente pode recebê-lo. E eu vou falar, fiquem à vontade, tá? Coloquem os seus comentários. Você pode fazer perguntas durante a entrevista. Ele está tendo um problema lá de conexão, né? Ele está usando um Wi-Fi lá, e aí ele está tendo um problema de conexão. É muito jóia. A esposa dele está fazendo uma live para o pessoal lá da África, para o continente africano, tem umas áreas lá, e ela está fazendo uma live com o pessoal de lá, um trabalho que ele tem, um conhecimento que ele tem também, né? E aí nós estamos aqui, e é muito bom, né, falar sobre esse momento. Abner está chegando. Opa. Boa noite, Abner. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu falei que você está aí brigando com a África, né? Uma disputa. Exatamente. Aí com a África. E aí, como a gente brincou aqui, mulher, a esposa tem prioridade, né? Então... Sempre, né? Não tem... Aí não vai brigar com ela, não quero isso, não. Né? Em plena quarentena, brigar com a mulher não é bom, não é bom. Né? Vamos lá, eu acho que ele está realmente tendo variação, a gente vai continuar aqui, né? E até estabilizar as conexões. Vocês podem colocar, curtam, né? Escrevam as suas perguntas. Nós vamos falar sobre isso mesmo, cuidado emocional, né? Nesse tempo de quarentena. Entender esse momento, entender o que é sofrimento, entender emocional, o que é ansiedade física, o que é ansiedade psíquica e como lidar com isso. Né? E aí a gente vai trabalhar isso, porque o nosso interesse é esse cuidado, passar por essa fase com o menor sofrimento e ajudar pessoas. Né? O doutor Abner, né, ele é doutor em psiquiatria, né, mestre aí em ciências mentais, né, é mais na linha da terapia cognitivo-comportamental, mas um conhecimento amplo, né, muita experiência de campo, né, e a gente agradece essa oportunidade, a crise, né, de estar. Mas também é um perigo, porque eu estou em pleno perigo aqui, né? Eu estou falando e ele sumiu. E aí eu estou ficando sozinho aqui, né? E é perigoso isso. Né? Eu tenho alguns amigos meus que talvez vão entrar, tá aí a Beth, a Grace, né? A Ellen, tá aí o William, a Silvia. Eu estou vendo vocês chegando aqui, boa noite para vocês. O pessoal vai se ajeitando, pega água, né? Se quiser, pega café. Vai se ajeitando, é sábado à noite, é bem tranquilo, é uma conversa que nós queremos ter de maneira bem tranquila mesmo, né, com vocês. Nada de estresse, a gente está falando anti-estresse e a gente não quer gerar estresse para vocês. Né, de maneira alguma. Oi, Abner, voltou? Voltei, eu vou tentar usar aqui, eu estou tentando usar agora um outro recurso, estou usando o meu celular, talvez a gente consiga menos problema. Parece que está estável. Eu falei para o nosso público aí que você, em um dos seus vídeos, você fala sobre a palavra crise no ideograma chinês, que tem dois sentidos, né? Isso. Perigo e oportunidade. Uhum. Falei que para mim é uma oportunidade estar com você, entrevistando você. Né? Oportunidade minha, obrigado, querido. Eu estou muito feliz mesmo. Mas também, quando você sumiu, eu falei, tá aí, ó, é o outro sentido da palavra crise, é o perigo dele sair e eu ficar sozinho aqui. Exatamente. Mineiro, fala um pouco sobre você, quem é você, né?
E comece falando como fala o seu nome. Porque Abner, eu tô vendo... Abner Morilas. É Morilas. Isso. A gente teve... Nome... Nós alteramos, eu tive que alterar o meu nome de família, porque a gente está tentando a cidadania espanhola. Então, a gente foi lá para as nossas raízes e descobrimos que, quando os meus avós chegaram no Brasil, eles tiveram um registro errado do sobrenome. Então, nós tivemos que recorrigir todo o sobrenome da família para poder, então, ter acesso à cidadania, né? É porque o seu nome está assinado aí com Morila, 2 As. Acho que o finalzinho né? Morilas. Não, é Morilas, L-L-A-S. Ok. Então, se apresente, fale. E eu gostaria que você já seguisse falando um pouco sobre um pouco do que você falou das fases da quarentena, né? Que Sim. Você já nos seus vídeos você falou, em outras maneiras, outros vídeos você também falou isso. Né? Fale um pouquinho, fale de você e fale das fases aí da quarentena. Tá, joia. Bom, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista de Santo André, junto com o pastor Marcos Grava, né, que é o nosso pastor presidente. Na Igreja Batista de Santo André, eu sou responsável pela área de aconselhamento. Nós temos hoje em torno de 162 conselheiros que atendem regularmente, ou atendiam, né, até antes da pandemia, atendiam regularmente nas primícias da igreja, das 9 da manhã às 9 da noite, né, fazendo turnos, e a demanda lá é muito grande, então eu decidi dar esse treinamento e preparar esses conselheiros para poder atender tanto espiritualmente quanto emocionalmente as pessoas que precisavam de ajuda. Então, eu sou pastor, sou psicólogo, sou mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP, tenho doutorado em psiquiatria também pela Faculdade de Medicina, e alguns cursos de especialização na área da psicologia, como eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é mais focada no aqui e agora, em mudanças de hábitos e enfim, é mais ou menos por essa linha, né? Sou professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, dou aula na graduação e na pós-graduação de teologia e de aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, né? E também trabalho com o SIM, que é o Cuidado Integral dos Missionários. De tempo em tempo eu dou algumas consultorias e assessorias para a Junta de Missões Mundiais, onde eu trabalhei durante alguns anos, e hoje eu faço alguns trabalhos específicos para eles, né? E com a ABMT, que é a Associação Brasileira de Missões Transculturais Brasileiras, onde eu trabalho na área de treinamento, né? Dando treinamento para pessoas, para cuidadores de missionários. Também com a Convenção Batista do Estado de São Paulo, eu sou responsável pela área de treinamento do projeto Josué, que é um projeto que cuida de pastores que ainda não têm capacidade, vamos dizer assim, não tem, precisam de investimento de outras igrejas ou de outros pastores para poder exercer o ministério naquele local onde eles estão. E aí eu dou treinamento para os mentores desses pastores, né, no cuidado também emocional, espiritual e pastoral deles. Então, basicamente, a caminhada é essa, né? Além de trabalhar como psicólogo, eu atendo, né? Eu tenho meu consultório em Perdizes e na Avenida Paulista. Atualmente, eu só estou atendendo online, né? E eu trabalho com pacientes com câncer também, são pacientes desde o diagnóstico até a cura ou o óbito, né, quando acontece, eu faço esse acompanhamento com esses pacientes oncológicos. Basicamente, a caminhada é essa, pastor Valdomiro. Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, exatamente. E às vezes, pessoas com um intenso sofrimento, não é? A gente... Nessa caminhada de cuidador, a gente encontra os tipos mais, diria, agudos de sofrimento, né?
E é um terreno muito sagrado, né? Pisar nesse solo da dor, eu digo sempre que a gente tem que tirar as sandálias mesmo, porque é um solo sagrado e a gente tem que entrar nele com muito respeito e muito cuidado, né? Para não diminuir a dor do outro e não simplificar a dor do outro, mas acolher a pessoa no tamanho da sua dor, né? Quantos anos o seu já tem clinicado como psicólogo? Olha, eu me formei em 1994, pela Faculdade Metodista de São Bernardo, e aí durante um tempo, até 2000 mais ou menos, eu exerci trabalhos na área de idiomas. Eu tinha escolas de idiomas em São Paulo e fora de São Paulo, que eram voltadas para altos executivos. O meu foco ali na época, então, era trabalhar com idiomas, mas eu sempre tinha uma sala à disposição preparada para atendimentos psicológicos, né, e aconselhamento. Então, desde 1900, e vamos dizer assim, 98, né, foi quando eu voltei para o Brasil, morei fora um tempo, eu já comecei a exercer essa área de cuidado. Então, já faz aí uns 30 e poucos anos, estamos aí caminhando um bom tempo nessa área. Vamos lá, olhando para o momento atual, quarentena, né? O que o senhor fala sobre... O senhor fez uma comparação muito interessante sobre as fases do luto, né? E como que nós estamos enfrentando esse sentimento de luto, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque nós estamos perdendo amigos. Hoje nós perdemos a mãe de um amigão nosso daqui da igreja, que foi internada antes de ontem, hoje faleceu. Então, a gente está lidando com esse luto da morte, mas também o luto de perder toda uma realidade que sumiu. Né? Sim. A gente era alguém em março, agora é outra coisa, totalmente diferente. Verdade. E é luto, né? Como que é isso? Sim, sim. O que a gente entende, né? O luto não é somente perder uma pessoa querida. O luto tem a ver com perdas em gerais, né? E muito desse desconforto que a gente tem sentido nesses últimos tempos, um sentimento, às vezes, de aflição, um sentimento de irritabilidade, um sentimento de desconforto, isso tem a ver com luto também. É como se nós estivéssemos vivenciando vários tipos de luto, né? Como eu disse, vale pontuar que o luto não é só a perda de uma pessoa que a gente ama, mas também a perda de uma rotina, de uma normalidade que a gente vivia até 3 meses atrás, né? O que a gente sabe, assim, o que a gente entende, pastor Valdomiro, é que no mundo nunca a insegurança foi tão global como hoje. De certo modo, assim, todas as comunidades, alguns países, em dados momentos, tiveram esse sentimento de insegurança, mas a nível global, como hoje, isso é algo jamais experimentado. E a gente, então, o que a gente vê hoje, assim, todas essas expressões, né, de angústia, pode ter a ver exatamente com esse sentimento de que as coisas jamais vão ser iguais, né? A gente sabe, assim, que, por exemplo, eu comparo muito com 11 de setembro, né, com a queda das Torres Gêmeas, que depois que houve os atentados, todos os protocolos de segurança nos aeroportos do mundo inteiro foi alterado. A gente não vai mais para o aeroporto e passa na segurança como antigamente. O esquema mudou em todos os países do planeta. Da mesma forma, a gente vai vivenciar uma mudança radical em várias áreas, né? E essa perda, né, a insegurança com relação ao financeiro, o que vai ser, né, das finanças, da economia, pessoas indo à falência nesse momento, né, profissionais liberais indo à falência, empresários fechando as portas, né, porque não consegue, não tiveram capital suficiente para enfrentar essa fase. Tudo isso é dor, tudo isso é perda.
e tudo isso tem a ver com luto, né? O luto, a gente entende, assim, a gente consegue definir algumas fases, né? Um dos conceitos mais famosos da questão das fases do luto é de uma psiquiatra chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela é americana e ela foi procurada nos anos 60, 1964, por aí, por um grupo de pastores capelães que trabalhavam em um hospital e eles não sabiam lidar com pacientes que estavam indo a óbito e com a família desses pacientes. Aí ele pede que essa psiquiatra, ela era cristã, né? Ela já faleceu, mas ela era cristã, e aí ela elabora a questão, as fases do luto, que hoje classicamente é adotada na psiquiatria, na psicologia e mesmo dentro do aconselhamento. É identificado, então, 5 fases. A primeira fase é a negação. Seria aquela fase que a pessoa, por exemplo, vamos pensar na pandemia, né? Ah, isso aí é uma gripinha. Ah, isso aí não vai pegar na gente. Eu vi isso. Eu também já ouvi. É isso mesmo, né? Praga alguma chegará à minha tenda, né? Então, assim, a gente chama isso de negação. É a fase onde... essa fase é importante, a gente passa por ela, e ela é um recurso emocional que a gente tem para não se deixar abater logo que a gente tem, por exemplo, o choque de uma notícia ou de uma perda, tá? O ruim é quando a gente cristaliza nessa fase, é quando a gente, de alguma forma, fica paralisado nessa fase da negação, e aí, então, a gente começa a se colocar em risco, porque a gente não tem, a gente perde a medida dos riscos que a gente corre, por exemplo, em nos expormos a uma atividade em que eu posso ser contaminado, né? Então, essa é a fase de negação. Depois dessa fase, vem a fase da revolta, ou da ira. É aquela fase, pô, vocês vão levar a gente à falência, vocês estão levando a gente ao isolamento, a gente não vai morrer de vírus, mas a gente vai morrer de fome, né? Isso também é uma fase natural, normal, né? Faz parte também de um mecanismo nosso de sobrevivência, né? Onde a gente começa a ler a realidade, e essa realidade nos assusta. E diante do medo, pastor, a gente tem algumas atitudes, né? Ou a gente corre, ou a gente enfrenta. Exatamente, né? Ou você foge, ou você enfrenta. A gente fala fuga e esquiva, né? E enfrentamento. Muito desse enfrentamento tem a ver com essa questão, né, é uma resposta ao nosso medo, é uma resposta natural. A terceira fase que ela coloca é a fase da barganha, ou da negociação. É quando a gente começa, então, de alguma forma, trabalhar com as nossas fantasias, de que se eu fizer isso ou aquilo, então as coisas vão mudar, se eu fizer aquilo outro, tal, né? Se eu for missionário na China, então Deus não vai levar a pessoa que eu quero. Se eu for para o Alasca, né, servir Jesus, então as coisas vão ficar boas para mim. A gente começa a negociar até com Deus, né? Aquela síndrome de Jacó, né? Sim, e depois eu vou fazer uma ação social e isso aí vai passar logo. E eu vou para a rua porque isso, né, se eu estiver ajudando, não vou ser atingido. Exatamente, exatamente. Essa é a fase da barganha, né? Depois disso, a gente entra no que a gente chama de depressão ou tristeza, que é quando cai a ficha, né? A gente se dá conta de que a realidade não dá para mudar, a situação é essa mesma, e a gente, de alguma forma, se deixa tomar por essa dor e por essa angústia. Essa fase é normal, todo mundo passa, alguns duram mais, outros duram menos, mas é algo que faz parte das fases do luto. E, por fim, a quinta fase é a resolução ou aceitação. É quando a gente, então, entende que isso é fato, mas eu consigo ter instrumentos e ferramentas internas para continuar a minha vida. Né? Eu encontro um significado, eu encontro um sentido para a minha dor, e eu vou em frente, eu
continuo caminhando, né? Essa é a resolução e aceitação, então. Eu entendo que eu não posso mudar a situação, mas eu tenho uma mudança interior, né, que me faz encontrar sentido, significado na dor, na existência, e aí eu vou caminhando de uma maneira mais saudável. Uma coisa importante, pastor, é a gente saber o seguinte: essas fases, elas não são lineares, elas não acontecem da forma como eu coloquei, né, negação, revolta, barganha, tristeza e resolução. Elas podem acontecer as 5 no mesmo dia. Ou acontece uma de manhã, outra à tarde, enfim, né? Volta, né? Não é uma sequência. Não entendi, pastor. Repetir, a gente pode estar numa resolução, mas aconteceu alguma coisa, aí a gente volta para a negação. Exatamente, é isso mesmo. Então, é isso mesmo. Então, nós estamos nessas fases da quarentena, vencendo esse momento, vencendo, não a quarentena, mas esse isolamento social para o brasileiro é terrível, né? Essa ausência do toque, do abraço, do carinho, né? Isso tem trazido problemas sérios, né, para a vida de muitas pessoas aí, né? A ansiedade, né, tem produzido ansiedade, né? Fala um pouco como que a gente percebe alguns sintomas de ansiedade em nós, né? Tá. Por causa desse isolamento, ou por causa dessa mudança tão drástica das nossas vidas. Vamos pensar o seguinte: enquanto de ansiedade é normal e natural e esperado, né? Se a gente não tiver uma quantidade de ansiedade, vamos dizer assim, ou de estresse, né, que a gente chama de estresse positivo e ansiedade positiva, a gente não caminha, a gente estaciona, né? O que nos faz caminhar, o que nos faz andar, de fato, é a ansiedade e o estresse. É a ansiedade, por exemplo, positiva, que me faz planejar para o futuro, né? Agora, quando que a ansiedade ela se torna negativa? Quando ela me torna disfuncional ou quando ela me paralisa de alguma forma, né? Quando ela me torna disfuncional, eu posso ter alguns sintomas que deixam claro que eu estou vivendo uma ansiedade. A ansiedade a gente pode dividir na parte física, de sintomas físicos e sintomas psíquicos, né? Vamos pensar nos sintomas físicos, por exemplo. A gente tem palpitação, né, taquicardia, sudorese, suor mesmo quando não está calor, tremores em algumas partes do corpo, no corpo inteiro, falta de ar, dor torácica, desconforto abdominal, angústia, tontura, sensações de frio e calor na pele, náuseas. Essas são são os sintomas físicos que pode identificar que a pessoa está tendo um quadro de ansiedade. E a parte psíquica é uma preocupação excessiva, por exemplo, a pessoa se preocupa excessivamente com as coisas, ela tem uma antecipação negativa com relação ao futuro, ela catastrofiza o futuro, ela não consegue olhar para o futuro e ver uma coisa boa, por exemplo. O filme que passa na cabeça dela é um filme triste, um filme de terror, vamos dizer assim, né? Ela está sempre assustada, com medo, né? O que vai acontecer e tudo mais, né? E remoer de pensamentos é outra coisa também, a pessoa ficar remoendo pensamentos. E a gente tem uma coisa que chama pensamentos intrusivos, que são pensamentos que vêm na nossa mente e aquilo fica que nem aquele bichinho que bate na luz, sabe, pastor? Tec, 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 se acende uma luz, né? No interior a gente vê muito isso, na cidade nem tanto, né? Você acende uma luz, você vê aquele bichinho, vai lá, ele morre ali queimado, mas ele não consegue tirar o foco da luz. Os pensamentos intrusivos são assim, às vezes a pessoa, quando está num quadro ansioso, ela vive isso também. Pastor, uma coisa importante, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa, o Brasil foi encontrado 9,8% da população com ansiedade grave. Uau. Nós perdemos para a Noruega e para a Austrália. Noruega e Austrália estão em segundo e terceiro lugar. Nós somos considerados, então, o país
Aí deu uma travadinha para vocês também, né? Mas já vai voltar aí. Eu não sabia talvez nós somos o segundo país com maior taxa, ou maior frequência de depressão no planeta. Aí. Nós temos 5,8% da população brasileira em depressão. Perdemos para os Estados Unidos com 5,9%. Dos países latinos, nós somos o país mais comprometido em termos de depressão. E a depressão, ela é também, vale pontuar aqui, pastor, que nesse momento de pandemia, todos os transtornos, eles estão sendo potencializados. Sim. E a intensidade está sendo cada vez maior e mais profunda. Né? Voltamos. Está entrando de novo. Né? Eu vou comentar aqui com ele, Rodrigo. O Rodrigo Pereira da Silva. O Abner, o Rodrigo, ele está falando aqui que ele tem sofrido isso, as fases aí do luto e da ansiedade, porque ele trabalha, parece que numa UTI. Ele fala que o dia inteiro ele sofre isso. Né? A equipe sofre isso. Né? Não é só a família que está do lado de fora, mas os profissionais da saúde vivem essa tensão. Sim. E muitos deles têm desenvolvido esses aspectos, né, da ansiedade muito fortes na vida deles. Qual o nome do irmão? Rodrigo Pereira da Silva. Né? Então, essas 5 fases, enquanto enfermeiro, vemos todos os dias dentro da UTI. Olha só, tá vendo? Então, pastor Valdomiro, o que a gente sabe é o seguinte, pelas pesquisas dos países que já passaram em pandemia, assim que acabar a pandemia, durante os 6 meses após pandemia, os que mais vão sofrer são os que trabalham na área da saúde, os que trabalham na área de frente. O estresse pós-traumático vai ser muito evidente nesse grupo, que, por enquanto, eles estão muito sem tempo de pensar em si mesmos. Eles estão mais voltados no cuidado do outro. Mas assim que isso amenizar, vai começar a cair a ficha neles. E aí a gente vai ter que se mobilizar para cuidar deles. Porque eles vão ser um grupo de risco. Sim. A gente já está vendo isso. Opa! Né? Tá vendo isso. E às vezes eles estão ali, mas quando eles pegam a Covid, eles são isolados. Eles têm que ir para casa e, ao mesmo tempo, eles sabem que precisariam trabalhar lá. Né? Sim, sim. O Rodrigo falou algo, assim, ele falou que ele não vê essa ansiedade positiva, mas ele não vê, mas ele usa da ansiedade positiva para reagir e seguir em frente no trabalho. Ou senão ele trava, né? Ele para, ele se congela. Né? A ansiedade positiva faz a gente ter a posição de enfrentamento, né? Diante de uma crise, de uma situação de risco. Né? Eu quero falar assim, vamos lá. Como que eu posso me observar diante desses sintomas? Tem gente aqui já falando assim, eita, eu estou sentindo isso já esses últimos dias. Como que a gente pode nos observar e saber aonde é o normal e aonde a gente precisa de um cuidado maior? Tá. Por isso, se você tiver um sintoma, você não precisa ficar preocupado, né? Porque um sintoma, por exemplo, não te identifica com um episódio de ansiedade. Você tem que ter um grupo de sintomas para, então, por um período, vamos supor aí, de 3 semanas, né? Para poder configurar um quadro de ansiedade. Vamos pensar na depressão, por exemplo, que é um outro transtorno emocional que tem se intensificado muito durante esse tempo. Depressão é diferente de tristeza. A tristeza, você sabe o gatilho, tem uma causa, né? A tristeza passa, a depressão, ela permanece. A depressão, ela pode ser neurofísica. A gente tem neurotransmissores no cérebro da gente, seriam como hormônios, na verdade, né, que trazem um equilíbrio para o nosso humor. Quando falta um desses neurotransmissores,
né, a gente então entra num desequilíbrio e a gente pode entrar na depressão. A gente tem 9 critérios pelo CID-10, né, que é o Código Internacional de Doenças, e pelo DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Americanos, que nos ajudam a identificar a depressão. Por exemplo, a perda do interesse pelas atividades do dia a dia. Aquilo que te dava prazer não te dá mais. A gente chama isso de anedonia. Então, eu tinha prazer em fazer algumas coisas, agora eu não tenho mais. É um sintoma, é um critério. Tristeza, ondas de angústia, ondas de tristezas, que pode acontecer parte do dia, te tomar durante o dia todo, ou parte do dia, vamos dizer assim. Alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Ou você tem fissura para comer, ou você rejeita alimento. Alteração no sono. A gente pode ter uma insônia, que é inicial, você demora para dormir. Uma insônia intermitente, que você acorda várias vezes durante a noite. E uma insônia matinal, por exemplo, você acorda às 4 da manhã e não consegue dormir mais. Ou uma hipersônia, que é o outro lado, né? Você encostou, dormiu. Então, assim, perda de interesse, humor deprimido, alteração no apetite, alteração no sono, perda de energia. Parece que tudo que você vai fazer, você precisa de uma força maior. Para sair da cama é difícil. O seu desejo é de ficar lá embaixo da coberta, né? Sentimento de inutilidade, culpa, uma culpa exacerbada, uma autocrítica muito forte, indecisão. Você tem dificuldade de tomar decisões agora, perda de concentração, por exemplo, você está lendo as coisas, os pensamentos vão embora, retardo psicomotor ou agitação, assim, está mais difícil de elaborar as coisas, e pensamentos de morte. Então, perda de energia, humor deprimido, alteração no apetite, alteração no sono, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade e culpa, indecisão, pensamentos de morte e retardo psicomotor. Se você tiver 5, tem 1, relaxa. Tem 2, tudo bem. Tem 3, levanta uma orelha, né? E já fica ligado. Tem 4, você não é pastor alemão, luterano, né? Eu acho que levanta as 2 orelhas, porque você está chegando lá. Agora, tem 5, por mais de 2 semanas, pode indicar que você está num quadro depressivo. E aí você, de fato, precisa de ajuda. Você tem que procurar um profissional para poder sair disso, porque a depressão, ela tende a não passar. Ela persiste por um período muito longo e a gente tem que poder, então, trabalhar nela para poder sair desse quadro. Então, queridos, assim, para identificar, a melhor forma, pastor, é a gente perguntar para quem está do nosso lado. Como que você acha que eu estou? Você acha que eu estou bem? Você acha que eu estou mais irritado? Oi, pastor. Tem alguém de fora nos olhando, né? Porque a nossa autocompreensão fica comprometida. A visão de si mesmo fica comprometida. E é necessário ter alguém que nos conheça e falar, você está alterado. E já isso faz mesmo. um tempo, né? Me dá umas dicas, vamos lá. Como lidar com esses sintomas leves de ansiedade e depressão, né, no nosso dia a dia? O nosso tema é respira, não pira. Sim. Então, boa. Eu acho que a gente precisa entender esse respirar no meio disso tudo, né? Como respirar no meio disso tudo? Algumas dicas. Vamos lá. Primeiro, dica para sintomas leves, né? 1, 2 ou 3. Acho uma coisa, vou usar o tema da respiração. Eu acho que isso é algo fantástico, assim, né? A gente sabe hoje, pelas pesquisas, de imagens, né? Ressonância magnética, tomografia, que quando a pessoa medita, quando a pessoa ora, ela mobiliza mais sinapses no cérebro dela. Ela dinamiza áreas do cérebro que evitam que ela caia numa depressão mais profunda ou que ela viva uma depressão maior. Olha que interessante. O mesmo número, a mesma quantidade ou as mesmas áreas que são dinamizadas quando a pessoa está orando e meditando, são as mesmas áreas, por exemplo, que um antidepressivo atua quando a gente toma.
Então, se a gente associar, né, se você ainda que não entrou num quadro, mas caminha para um quadro mais profundo de angústia, de depressão, de ansiedade, uma coisa boa que você pode fazer é a respiração do coração. A gente chama de exicasmo. Não sei se o pastor já ouviu falar. É uma prática. Eu vi. É exicar. Como é? Exicasmo, isso. Chama respiração do coração. É uma prática que ela é muito utilizada ainda hoje pelos cristãos orientais. Na Rússia, nas igrejas ortodoxas, né? E que a gente perdeu com a reforma, a gente jogou muita coisa boa fora, né? Eu costumo dizer, a gente jogou o bebê junto com a água suja. Exato. Né? Porque tem coisas muito, muito boas que a gente deveria ter mantido, que nós não mantivemos. Né? Por exemplo, Tiago fala, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Aí tem um segredo, pastor, que a psicologia hoje baliza isso. A psicologia diz assim, olha, quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Então, quando eu falo das minhas dores, quando eu falo dos meus pecados, quando eu compartilho as minhas angústias, de alguma forma eu trago cura para o meu corpo. Porque a minha fala, ela me organiza, ela me ajuda a pensar melhor, né? E a gente perdeu isso. É muito difícil a gente hoje ter alguém que a gente confie o suficiente para ir lá e falar, olha, eu estou enfrentando esse problema, eu estou com esse pecado. A gente tem medo que as pessoas vão levar a público as nossas vidas, né? E isso tem trazido problemas para nós, porque a gente tem calado na nossa angústia, principalmente o sexo masculino. Para o homem é mais difícil falar do que para a mulher. Né? Eu sei disso. A mulher fala 9.000 palavras por dia, nós falamos 4.000. Então, elas falam muito rápido. Brincadeira. Eu preciso de 2 dias para dar um dia, né? Tá bom. Exatamente. Mas aí o homem sofre mais em não se expressar. Exatamente. O homem infarta mais. Porque o corpo explode. Exato. E tem mais hipertensão, tem mais AVC no sexo masculino. Por quê? Porque a gente guarda. E a gente não faz uma medicina preventiva, né, pastor? Você vê, homem, os convênios adoram o homem, o sexo masculino, porque a gente não usa. Né? Você vai no consultório, quem está lá são as mulheres. Muito raro, um homem só vai quando está no bico do corvo, né? Aí ele vai para uma medicina preventiva. E esse, então, assim, pode falar. Expelir, né? E soltar a respiração, a meditação ajuda também isso. Porque alguns acham que exercício de respiração, meditação é introjetar. Uhum. Mas, na realidade, é esse exercício de fazer isso, né? É de largar, é de abrir mão. É de abrir mão, né? A gente tem a tendência de trazer tudo para nós. O que é o exicasmo? É você deixar para fora. A gente faz o exicasmo, por exemplo, essa respiração do coração, a gente respira em 5 tempos, né? E solta em 5 tempos. Você respira pelo nariz e solta pela boca. Enquanto você respira, você diz, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. E quando você expira, você diz, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. E vai praticando essa respiração. Isso, a gente sabe que a respiração lenta, ela vai abaixar os seus batimentos cardíacos, ela vai oxigenar o teu cérebro, vai ajudar você a pensar com mais clareza. E se você conseguir respirar antes de um ímpeto, né, porque a gente tem pessoas coléricas e sanguíneas, né, aquelas que explodem com mais rapidez. Se você consegue respirar, você não faz bobagem. Você vai conseguir um tempo para baixar o seu sangue, para, opa, agora sim eu posso falar com mais propriedade, mais segurança.
né? Então, esse é um tipo de respiração que a gente diz, quando você estiver ansioso, por exemplo, tem variáveis que a gente não controla. Eu não controlo as finanças do Brasil, eu não controlo as emoções da minha esposa, eu não controlo o que vai acontecer amanhã no planeta, né? O que eu faço? Eu respiro, Senhor Jesus, toma conta disso. Senhor Jesus, toma conta disso, né? É uma forma de você colocar nas mãos de Deus, né? Orações, a gente chama oração flecha, né? Você lança a sua ansiedade para aquele que pode cuidar da sua ansiedade. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, não é essa a palavra? É exatamente isso. Sim. Para dormir, esses exercícios de respiração é aconselhável para todos, Sim. né? Somente para aqueles que estão tendo momentos de ansiedade, né? Alguns sintomas, o respirar antes de dormir é muito bom. O respirar e o relaxar é muito bom. Você relaxar então, é você trazer a sua mente para aqui e o agora. Oi, pastor. Talvez substituir o último jornal da noite por respiração, melhor, né? Pastor, não tenha dúvida. Não assista o último jornal da noite, que você vai dormir e vai ter pesadelo, porque a notícia é sempre a mesma. A notícia da noite é a mesma do período da manhã. Morreram tantas pessoas, estão morrendo por hora tantas pessoas, o prefeito está com Covid, o governador está perdido, não sabe o que vai fazer, se abre, não abre, se fecha, não fecha. Gente, assiste um jornal, melhor não assistir o da noite, né? Assiste um jornal no seu dia, foge das mídias, não precisa ficar o tempo inteiro ouvindo coisas ruins, você adoece seu corpo dessa forma. Então, pode falar, pastor. Meditar e respirar é para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Não tem esse negócio de idade, porque a ansiedade, ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade também. Sim, não é? Com certeza, com certeza. A gente hoje tem um número, isso é algo que é algo novo, né, da pós-modernidade, vamos dizer assim, dos nossos tempos. Até pouco tempo, você não tinha relatos de criança com depressão, de criança com quadro ansioso. Hoje você tem. Você tem crianças de 7 anos com ansiolítico. Você fala, que isso, gente? Né? O que a gente está colocando, que peso que a gente está colocando sobre as nossas crianças para que elas possam ter esse tipo de resposta do organismo? A gente está colocando sobre elas um peso que talvez seja muito grande, né? Uma agenda muito apertada. O próprio ambiente, eu acho que as crianças hoje estão até com medo de perder o ano, não estão conseguindo aprender, e isso tem causado. E aí a família, quem está perto, precisa observar isso e tentar agir contra isso. Exatamente. Né? E procurar ter algumas atividades que sejam mais lúdicas, né? Por exemplo, ontem eu peguei o dia para fazer jardim com a minha filha. A gente tem um pedacinho de terra assim pequenininho, né? A gente tirou as pedras, fui com ela lá para o jardim, tiramos as pedras e a gente vai fazer uma plantação ali de cenoura, de vegetais, né? Então nós fomos para a terra. Jardinagem é uma coisa que ajuda muito, né? E hoje você pode ter jardinagem até nos apartamentos, né? Então assim, coisas manuais, a gente tem que ressuscitar algumas coisas que a gente perdeu. Com a tecnologia, a gente ficou muito ali no dedinho, né? Dedo, né? Zap, mensagem, e a gente perdeu algumas coisas, né? Pintura, desenho, tudo isso ajuda muito. A mulherada tricô, crochê, né? Homem também pode fazer, enfim, né? Origami, seja lá o que for. Ter atividades que você possa manusear, fazer junto com a criança, jogos de tabuleiro, isso ajuda muito, né? Jogos em família, isso tudo ajuda muito a família a se integrar
e abaixar o grau de ansiedade, né? São coisas que a gente pode usar no dia a dia muito simples, que vão ajudar a gente a ter uma manutenção da nossa saúde emocional. Então, o senhor está falando de rotina. Acho que é uma palavra muito, muito importante para as nossas vidas, rotina. Sim. Né? A maioria das pessoas foram tiradas das suas rotinas e não está conseguindo fazer isso. Conseguindo equilíbrio na rotina do dia. Qual a sua sugestão? Como lidar com a rotina do homework, né? Junto com a família? Alguns falam assim, aqueles que eram depressivos, aqueles que tinham fobia social, né, que eram mais introspectivos, agora estão gostando, porque estão isolados. Não, eles não estão gostando porque eles estão trancados na casa o dia inteiro com outra pessoa. Sim. E aí precisa de ter uma rotina até para eles. Comer na hora certa, como que é isso? Para poder conseguir ter uma saúde mental, uma saúde emocional. Estabelecer rotinas é um princípio básico para que o nosso cérebro funcione de maneira adequada. Eu faço um trabalho fiz trabalhos junto com a Junta de Missões Mundiais, com uma ONG chamada Conexão Voluntários em Campo, que trabalha com países em situação de catástrofe. São países, por exemplo, que sofreram tsunami, terremoto, algum tipo de desastre, né? Furacão, algum tipo de desastre que atingiu o país e a população. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega num lugar desse é ajudar a população a encontrar uma rotina para o seu dia a dia, porque tudo foi mudado. Eles levantaram no dia seguinte, não tinham mais casa, não tinham mais família, não tinham mais escola, não tinha mais trabalho. E isso, a nossa mente, pastor, a nossa mente não aguenta ficar no caos mais de 4 semanas. A gente adoece, a gente entra num estado que a gente chama de patológico, é uma mente doente. Então, a gente tem que estabelecer rotinas, né? De maneira simples, elas não precisam ser muito rígidas, mas de maneira simples, né? Você colocar, por exemplo, horário para levantar, tira o seu pijama, toma um banho, põe uma roupa confortável. Se você tiver um cantinho na sua casa onde você consiga organizar o seu dia, planejar o seu dia, faça isso, né? Tenha parada para almoçar, tenha parada para fazer pausas, enfim, estabelece uma rotina aí, né? Ela não precisa ser rígida, mas é importante que você a tenha, né? Por quê? Porque as rotinas, elas são referências mentais que ajudam o nosso cérebro a entender que as coisas estão no controle. E aí você consegue viver de uma maneira mais tranquila. É fundamental isso, né? Estabeleça as rotinas. E parece besteira, mas o fato de você, por exemplo, trocar de roupa para poder trabalhar no homework. Acabou o trabalho, você desligou a conexão lá, aí você tira a camisa, põe um banho, tal. Parece que muda, você desliga a chave, né? E aí você já está em outro momento já. Exatamente. Não é? É importante. Eu vou citar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo. Pois não. Eu nem conheço, mas talvez o senhor conheça, né? E desde o começo estão colocando aqui, porque o senhor, como está no celular, o senhor não está conseguindo acompanhar o texto, né, que eles estão colocando. Né? Luciane Ferreira Inácio, que bom ouvir, querido professor. Né? Que bom. Está aqui nos ouvindo. Né? O Rodrigo Pereira Silva, que já participou. Né? Taiguara Arruda, né, que está com a gente. Um querido Taiguara, poxa vida. A Aline Navarro Blanco está com a gente, como é bom receber Batista da Lapa, querida também. E tem aqui o Fábio Blanco também aqui. Olá, pastora Abner, né? Está cumprimentando, né? Tem os membros da nossa... Fábio é casado com a Aline, são 2 preciosos. A Aline colocou aqui também, já participou aqui também, né? Aí nós temos a Rosana Garcia Pacheco, que está aqui também nos assistindo, Jaqueline Maite, né? Tá? E tem o pessoal Márcia Souza, Márcia Vieira, que são pessoal da nossa comunidade aqui também, Ana Lúcia Belisário dos Santos, né?
Ela perguntou em sintomas físicos, mas logo em seguida o senhor falou dos sintomas físicos e já respondeu para ela. Né? Uhum. Nós temos a Sueli Lucas Vidói, a Ana Lúcia Belisário dos Santos, né? E crises de pânico. Eu vou fazer essa pergunta da crise de pânico agora, né? Sim. Para a gente caminhar para o final da nossa live aqui também, né? Teve aqui a Fernanda Carrapato, né? Eu acho que é assim. A Fernanda, doutora Abner, é muito inteligente, admiro muito, né? Querido também. Né? A Cleide Pereira estava acompanhando. A Pedrinha Silva, né, falou assim: eu não consigo falar e também eu não consigo chorar. Então ela está sentindo essa dificuldade de se expressar, mas eu vou falar um pouco sobre crise de pânico e a última pergunta vai pegar isso que ela falou também. Né? Aí tem várias participações, o Taiguara falou com a Pedrinha também. Né? O Taiguara até sugeriu, olha, se olhe no espelho, saiba que é filha de Deus, que você pode falar e você vai ser ouvida. Amém. É um exercício. Né? E aí ela está agradecendo aqui, e ela falou que está sendo difícil para ela esse momento. Está sendo. Sim. Tem pessoas que estão sofrendo muito com isso. Né? O Ivan também Gonçalves deu uma palavra para a Pedrinha aqui, online, né? Está sendo muito jóia, porque eles estão interagindo aqui, um falando com o outro também. Né? Enquanto eu falo com você, Aveneira, enquanto você fala... Isso é saúde, né? Isso é saúde, glória a Deus. E é bom se expressar, é bom poder falar. Ana Lúcia Belisário falou assim: pastor, é uma bênção, me ajuda de longe sempre. A Belisário falando, né? A Amém. Lúcia. Então, vamos lá. A gente tá. Eu tô com a luz aqui, né? Então vamos lá. Eu tô no sentido contrário. Pronto. A Pedrinha falou que está com dificuldade de falar, de se expressar, né? De chorar até. Porque tem pessoas que choram, alivia, mas nem o choro vem. A coisa fica tão intensa que nem o choro vem. Então, nós temos uma crise um pouco mais aguda, né? E aí, o que o senhor falou, né, já é uma patologia que precisa ser cuidada. Eu sei que talvez alguns não tenham acesso e é importante a psicoterapia nesse momento, né, pastor Abner? Com certeza. É importante um apoio profissional, um acompanhamento profissional, né, nesses momentos aí Como que agir em situação assim quando eu estou passando ou quando alguém da minha família está passando? Sim. Como que eu devo agir com uma pessoa assim? Olha, a primeira coisa é a gente entender o seguinte, né? Depressão é doença. A gente tem lá um código chamado no CID, a gente tem F32, que classifica a doença depressão. Depressão, desculpa a palavra, não é frescura, não é invenção, não é preguiça. Depressão é uma doença que precisa ser tratada e que pode matar a pessoa, porque a pessoa para de se cuidar. Ela começa a se largar, ela se delarga, né? E ela pode, então, ter comprometimentos muito graves no futuro. Essa irmã que está falando, olha, eu não consigo chorar, esse é um dos graus mais altos que a gente tem, né? Que é um vazio, a pessoa está um vazio, ela não tem mais expressão nem para chorar. Essa precisa de ajuda, precisa procurar ajuda, precisa que alguém, que ela tem que se mover em direção à ajuda. Esse é um fator fundamental, porque sozinho a gente não consegue, não conseguimos, a gente precisa de alguém para caminhar com a gente e nos ajudar, e às vezes até de uma medicação, né? Às vezes a gente é tão preconceituoso com relação a esse tipo de medicação, e é um absurdo, porque um antidepressivo não vicia. Não. É diferente de um benzoadizepínico, que é aquela tarja preta. É diferente. Um antidepressivo não vicia. Um ansiolítico também não causa dependência. Aí a pessoa tem diabetes, ela toma insulina, sem qualquer medo ou qualquer culpa. Ela tem hipertensão, ela toma um remedinho lá para baixar a pressão arterial e não sente culpa. Agora, ela tem um problema, uma depressão ou um quadro ansioso grave, ela fica cheia de melindres, porque, por que eu vou tomar isso? Não, isso é de cabeça. Para, gente, para.
A medicação que hoje a gente tem não é aquela de antigamente que deixava as pessoas zumbi, né? A gente tem uma medicação que a gente fala que é de segunda geração, uma medicação mais inteligente, que vai ajudar a gente a passar por essa fase mais difícil, com mais qualidade. E depois você vai deixar de tomar e vai estar bem, numa boa, né? Então, assim, procure ajuda, isso é fundamental. Tem várias igrejas hoje que oferecem esse tipo de trabalho, esse tipo de ajuda. Que tem no seu grupo... Grupos terapêuticos, grupos de apoio. Né? Exatamente. A minha sobrinha... Celebrando a recuperação, celebrando a restauração, né? São tipos de grupos que trabalham com depressão, com quadros de compulsão, com ansiedade. Ajuda, procura esse tipo. Nesse momento, né, o que você pode fazer? Procurar alguma igreja que esteja atendendo online nesse tipo de ajuda, de tratamento, para poder te acompanhar nesse momento difícil. A minha sobrinha, ela participa do projeto Celebrando a Recuperação lá da IBAB, e ela falou Bacana. assim, é sensacional os grupos de escuta, eles chamam de grupos de escuta. Eles se reúnem para ouvir, não para ficar falando, para permitir que você tenha um ambiente seguro. Nesse ponto, a gente pode ajudar as pessoas que estão com depressão. Sim. A gente, fora, levar eles a falar. Sim. Não é? É um problema sério. Às vezes, alguém colocou aqui que vamos assistir vídeos motivacionais, a Márcia Cristina. Mas, às vezes, é um perigo ficar assistindo vídeo motivacional. Uhum. Os vídeos motivacionais eles nos deixam deprimidos. E fala, você tem força, e daqui a pouco você não tem força. Aí você fica deprimido, fala assim, meu Deus, eu não tenho força, quer dizer que eu não presto mesmo, acabou, eu não sirvo para nada. É complicado isso, porque às vezes a pessoa não dependendo do grau em que você está, um vídeo de autoajuda, um vídeo motivacional pode até te dar um up, né? Mas numa situação mais dramática, o vídeo motivacional não vai te ajudar em nada, na verdade, né? Sim. Você não vai ter nem motivação para ver o vídeo. Não, nem para ver o vídeo. A pessoa que está numa depressão grave, pastor, ela não consegue sair da cama muitas vezes. Já pude ver pessoas assim, né? E aí a família precisa não desistir. Amigos não podem desistir. Exato. Né? Precisa, com paciência, estar junto. Estar junto. Permitir um ambiente de segurança para que a pessoa se expresse. Isso. E ajudar a pessoa, por exemplo, a ter alguns movimentos, né? Por exemplo, anda com a pessoa na luz do sol, se expõe à luz do sol, isso ajuda muito, não ao calor, mas à luz, né? A claridade, isso ajuda muito. Respiração, caminhadas, né? Coisas simples que podem ajudar muito essa pessoa. E esteja disposto a ouvir, sem acusação, sem julgamento, sem rejeição, simplesmente ouvir a dor da pessoa, né, e caminhar com ela, porque ela vai sair desse quadro. Se ela tiver alguém caminhando, ela sai do quadro. E não fica dando ouvido para pessoas que falam assim, para com essa medicação, para com essa frescura. Pô, a pior coisa que uma pessoa pode ouvir é isso, né? Com certeza. Você está condenando a pessoa. Porque, veja bem, o que é a depressão? A gente falou sobre neurotransmissores, né? É a falta de serotonina no cérebro. Serotonina é um neurotransmissor que é produzido no cérebro e no intestino. Quando você tem falta desse neurotransmissor, você cai num desequilíbrio de humor. E aí você cai no que a gente chama de depressão. Isso pode ser ocasionado por um choque, alguma coisa que te aconteceu de muito dura na vida, ou o seu próprio organismo pode ter essa dificuldade, né, de fabricar esses neurotransmissores, que é a serotonina. O que um antidepressivo faz, por exemplo? Ele cria, vamos pensar que é um neurotransmissor, é como se fosse uma minhoquinha, né? E aí, na ponta dela, tem como se fosse uma colher. Aí vem um outro neurotransmissor e deposita aqui o que a gente chama de serotonina. E aí o seu cérebro fica irrigado
com essa substância e você está no equilíbrio. Quando você tem uma captação, por exemplo, quando essa colher capta demais e deixa o seu cérebro quase vazio de serotonina, você entra na depressão. O que o antidepressivo faz? Ele cria uma barreira que não vai deixar essa colher absorver a quantidade maior do que necessária de serotonina. Então, o seu cérebro vai ser irrigado com esse neurotransmissor e você vai se sentir melhor. Isso demora 14 dias para acontecer no nosso cérebro, depois você começa a tomar uma medicação. E depois de uns 6 meses, depois de 1 ano, às vezes, dependendo do tratamento, né, você para de tomar a medicação e o seu cérebro está no equilíbrio, gente. Então, é qualidade de vida, né? Você não precisa ficar se arrastando, vivendo uma vida aquém daquilo que Deus planejou para você. Amém. Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. E ele deu sabedoria aos médicos, né, para a gente utilizar da ciência a favor de nós. Se não fosse a ciência, como a gente poderia estar falando aqui agora? Impossível. Impossível. Né? Então, vamos usar o que é bom, em nome de Jesus, né, para que a gente cresça e avance. Ei, Abner, olha, está sendo muito boa essa conversa, mas já faz 1 hora que a gente está aqui conversando. Passa rápido, né? Passa rápido, pastor. Eu gostaria de continuar, né? Eu continuaria aqui falando um monte de algumas situações e tal. Uhum. Mas vamos caminhar para o final e eu gostaria que você falasse o seguinte. Estamos caminhando por uma nova rotina de vida. Estamos saindo da fase mais intensa, a gente está na intensa ainda, mas a gente tem que olhar para frente. Sim. Algumas sugestões suas para a nossa saúde mental, pensando no amanhã, pensando nessa caminhada para um novo normal, que muita gente está falando, né? O novo normal, não o antigo, né? Mas o novo. Sim, né? Sim. O que você orientaria, que conselhos você daria para quem está nos ouvindo aí? Bom, eu vou orientar aquilo que eu vou fazer, né? Que a imersão seja gradual, que a gente não pule na piscina de 5 metros logo de cara, sem saber se a piscina tem água suficiente para que eu possa não bater a cabeça lá embaixo, né? Então, assim, que eu vá devagar, né, como o profeta, se lembra? Que ele primeiro colocou o pé, a água ia no tornozelo, né? Depois nos artelhos, depois nos lombos, até que a água era tamanha, né, que ele tinha que nadar. Eu acho que a gente tem que ir nesse passo. A gente vai experimentando, né? E tomando sempre o cuidado, né? Porque aquele que não se contaminou pode se contaminar ainda, mesmo depois que abaixe tudo isso, né? E ter perdas aí muito grandes. Então, vamos devagar, né? E vamos reconstruindo. A gente vai ter que se reconstruir, ressignificar algumas coisas, né? Se eu perdi, eu vou ter que estudar o que eu perdi, o que eu posso fazer com tudo isso que a vida está me entregando, né? Procurar conversar, falar. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão de conselheiros, né? Então, que eu fale, que eu divida o meu fardo. Amém. O apóstolo Paulo fala de companheiros de jugo, que a gente encontre um companheiro de jugo, que possa caminhar com a gente nesse momento, nos ouvindo, né? Isso são pontos importantes para que a gente possa, então, voltar a uma nova experiência, a um novo tipo de viver, vamos dizer assim, né? Com muita calma, muita paciência e esperança, né, queridos? Esperança. Romanos 15 diz que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Então vamos nos agarrar nisso, que o Deus de toda a esperança abra os nossos olhos para que a gente possa encontrar significado, sentido na nossa caminhada e em tudo aquilo que ainda há de vir. Sabendo, né, pastor, que nós nunca estaremos sós, que o Emanuel, Deus conosco, sempre está ao nosso lado.
e ele sempre providencia alguém para ser esse companheiro nosso. Isso. Né? Para ser família com a gente. Né? Eu gosto muito quando a Bíblia fala que Deus não deixa o homem viver órfão. Ele sempre coloca o homem num ambiente de cuidado. E como família é importante nesses momentos. Importantíssimo. Amigos mais chegados que irmãos, né? Esse ambiente de cura, né? Esse ambiente de cuidado mútuo. E não ficar só cuidando de si, mas saber que quando você é cuidado e você melhora, você está muito, talvez até mais capacitado para ajudar aquele que está ruim. Não é? A gente vê muita gente que conseguiu vencer a depressão, ele identifica rapidamente uma pessoa deprimida. Opa! Você sabe qual é um dos maiores sinais de saúde emocional, pastor? Qual? Quando a gente reconhece que tem alguém do nosso lado e que a gente pode dar a mão para essa pessoa e ajudá-la. Quando a gente tira o foco da gente mesmo e coloca no outro, isso é um sinal de que eu estou caminhando para uma cura. Que você venceu você mesmo e está conseguindo lidar com você a ponto de ajudar outro, né? Você está conseguindo ficar perceber que tem alguém do seu lado, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade agora, né? Esse recomeço, esse novo normal, essa nova rotina, a gente precisa não só ficar olhando para nós, a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para quem está do nosso lado. Né? O nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos amigos. E é interessante, né? A gente está aprendendo que estar do lado não significa fisicamente só. Né? Porque como a gente aprendeu a usar a internet, né? Como a gente aprendeu a usar o celular, e como ele trouxe a gente mais perto. E aí é importante ligar, fazer uma chamada de voz, fazer uma chamada de vídeo, né? Bacana. Ok. Para encerrar, o senhor está ficando mais em casa. O senhor falou que está fazendo terapia, né, à distância. Atendimentos online, isso. Eu sei que o Conselho Federal de Psicologia autorizou isso, né? E está prorrogando a autorização, parece, né? Eles tinham autorizado, agora estão prorrogando. Né? Para quem nunca fez terapia e precisa de uma terapia, como funciona esse atendimento online? Só para dar segurança àqueles que estão nos ouvindo e que, de repente, falam assim, eu estou precisando. Né? Tá. Tem sido muito bom essas terapias à distância, né? Tem socorrido tantas pessoas. Né? Muito. Eu já utilizava antes mesmo do conselho, porque eu cuido de missionários no mundo inteiro, né, pastor? Então, assim, o cara está na Tailândia, está na África, está na China, eu falo com eles por esse instrumento que a gente está utilizando aqui, né? É eficaz, dá resultado, né? Como que eu faço? Eu tenho que procurar um profissional da minha confiança, alguém que eu confie, né? A gente tem um grupo que chama Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil, CPPC, C de casa, CPPC, P de Paulo, P de Paulo, C de casa, né? Você entrando no site deles, você vai ter uma lista de profissionais cristãos de várias áreas, de várias regiões do Brasil, que podem ajudar você e te acompanhar num processo terapêutico. Lembrando que não existe psicologia cristã. Psicologia é uma ciência que trabalha com o comportamento. Agora, eu sou psicólogo e eu sou cristão. Cristão é a minha fé, né? É onde eu fundamento a minha vida, é onde estão os meus valores, né? E isso me identifica como cidadão brasileiro e, constitucionalmente, eu tenho o direito a exercer a minha fé. Agora, além disso, eu também sou psicólogo. E aí eu exerço a minha profissão dentro da psicologia, né? Então, se você quer se consultar com alguém que tem os mesmos valores que os seus, em termos de referência, de centralidade em Deus, procure um psicólogo cristão, né? Você vai falar com alguém que tem a mesma fé que você, que vai compreender as suas dores, inclusive com relação a Deus, né?
E aí é o seguinte, quem não é cristão e procura um psicólogo cristão, não vai pensando que esse psicólogo vai fazer ele virar um cristão de e forma entrar numa alguma. igreja. Não, isso é antiético, isso não pode ser assim. E também um membro de igreja não procure um psicólogo cristão achando que vai chegar lá e vai ter um estudo bíblico, né? Não vai ter. Tem, Definitivamente não vai ter. Tem crente que vai para uma terapia psicológica levando a Bíblia, assim, né? E abre a Bíblia aí procura o pastor, o conselheiro, é diferente, é outra pegada. Né? Valeu. Ó, pastor Abner, o pessoal que está agradecendo, né? Eu que agradeço. Cristiano, nosso pastor lá, ele é o líder dos jovens, o pastor Cristiano Silva, e está falando assim, valeu demais, é muito bom ter o pastor aí, Abner, com a gente. Né? O pessoal está dando boa noite, está sendo muito bom mesmo. Né? E é o seguinte, né? Eu estou muito feliz. Tá? Muito feliz mesmo, Abner. Eu também, é bom pastor, ter você. obrigado. Você já esteve na nossa comunidade, né? Já te vi em palestras lá na Teológica, e está sendo muito bom. Ter muito competente, um doutor em psiquiatria, um mestre, né? Falando para a gente, muito bom. Né? Se o mestre está diante de nós, nós nos tornamos discípulos e alunos. Né? E você nos fez agora discípulos e alunos, e nos mostrou, nos iluminou aí no caminho, e foi muito bom mesmo. E quem nos assistiu, quem nos ouviu, pode entrar e ver os seus vídeos aí no YouTube. Né? Eu convido você a entrar em lives e acompanhar, seguir pessoas assim como você, Abner. Né? Obrigado. E convidando. Nossa igreja, amanhã, a gente falou de crianças, nossa igreja amanhã vai começar um trabalho, né, com o nosso Ministério Infantil. Bacana. Nós temos o ANSI, de manhã às 11 horas, nós temos nossa página, vai ter atividade para as crianças, online. Legal. Né, material produzido, muito jóia, às 11 da manhã e às 17 horas da tarde, né, para alcançar as crianças e colocar nelas atividades. E a gente está pedindo para as famílias criar essa rotina de estudo escolar, rotina de brincadeira, de passeio, de comida, e também de atividades com o grupo da igreja. Ótimo, ótimo. A minha filha participa. Muito sadio, muito saudável. Muito gostoso, é muito bom. Abner, obrigado. Né? A gente Eu vai que sair agradeço, agora. Eu que agradeço, cara. Foi muito bom. Deus abençoe, querido. Espero ter em breve uma outra oportunidade para estar. Amém. Juntos. Vamos marcar, vai ser um prazer, pastor. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe. Um beijo, um abração. Amém. Aí. Obrigado. Obrigado. A Mamãe mandando mensagem de voz para mim.